Olá pessoal, tudo bem? Professor Ralê aqui. Vamos para mais uma? Vamos sim, a gente vai para a nossa última parte do nosso resumão. Se você está assistindo essa videoaula pela primeira vez, não esqueça que nós temos 6 partes ainda do nosso resumo aqui da Lei Orgânica. Esse resumo é excelente para você já dar aquela aquecida no pré-edital ou até mesmo no pós-edital. Aqui os assuntos são mais importantes, eu separei os assuntos mais importantes para a gente trabalhar. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, isso é muito importante. Deixa aquele comentário bacana, cada comentário ajuda demais. E compartilha também com um amiguinho aí que também está estudando para concurso, naquele grupo lá do WhatsApp. Compartilhe, tá bom? Ah, outra coisa é que eu vou deixar o slide disponível para você. Lá no meu Instagram tem um link na bio, você vai poder abrir. Lá tem algumas opções. Dentre essas opções, tem a opção de você baixar esse slide, tá? Você vai ser direcionado para o nosso blog. O nosso blog tem algumas propagandas, tá? Toda vez que você clica na propaganda, você ajuda a gente também com centavinhos. Então, clique na propaganda para ajudar também. E lá vai ter a opção de fazer o download no esquema. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. A gente está falando do Poder Executivo, a gente vai começar a falar agora da administração pública. Antes de falar de administração pública, pessoal, eu vou explicar um conceito bem interessante. Nós temos a administração pública, certo? A administração pública é simples, né? É a administração que é pública. Em tudo que é lugar, quando se fala de coisa pública, tem uma administração. Até no Poder Judiciário tem, tá? Uma administraçãozinha pequena. No Poder Legislativo e no Poder Executivo, né? Que é mais destacado. A doutrina separa a administração pública em direta e indireta. A administração pública direta nada mais é, né, do que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o município faz parte da administração pública direta. Esses aqui, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles também são chamados de entes políticos, de entes federativos. Para fim de prova, só precisa saber que o município faz parte da administração direta. Aqui, a gente diz que eles, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, fazem o serviço diretamente, porque nós temos a administração pública indireta. E a administração pública indireta ela é criada pela administração pública direta para realizar algum serviço. E aí eu tenho a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Cada uma é criada para uma função específica. Então, por exemplo, se o município não quiser fazer algo, o município, né, pode criar uma autarquia para fazer para ela. E aí eu chamo essa autarquia de administração pública indireta. Por quê? Porque ela faz um serviço para o município, né, indiretamente. Quer dizer, o município faz indiretamente por meio de uma autarquia. Então, olha só que interessante. A administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Um exemplo de autarquia é o INSS, uma autarquia da União, tá? O Detran do Rio de Janeiro é um exemplo de autarquia no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Uma fundação pública a nível da União é o IBGE. O IBGE é uma fundação pública. Um exemplo de empresa pública da União é a Caixa Econômica Federal e um exemplo de sociedade de economia mista da União é o Banco do Brasil, tá bom? Só para fins de curiosidade. Por que, Ale, você não deu exemplos de Saquarema? Porque não é tão comum, tá, a gente saber essas informações do município. Geralmente não tem, tá bom? Por exemplo, um banco do município é raro, né? Que seria uma empresa pública, né? Sei lá, um banco ou então outra, uma empresa de serviço, enfim. É mais raro encontrar no município. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município, que são dois, né? O poder legislativo e o poder executivo. Então, o poder executivo, quer dizer, o poder legislativo poderia criar também uma autarquia, né? Não é comum, tá, pessoal? No Brasil não é comum poder legislativo criar autarquia, fundação pública, mas teoricamente poderia criar, tá? Mas geralmente quem cria é o poder executivo. Vai obedecer os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E também é o seguinte, aí vem elencando um monte de informações. Você precisa decorar esses princípios, tá? Eu até fiz aqui um mapinha. Bom, se você está acostumado a estudar Constituição Federal, né, o artigo 37, e o direito administrativo, né, que remete também ao artigo 37, você deve estar sentindo falta de um princípio aqui. Eu nem vou falar qual é, tá, pessoal? Olha só, para fins de prova de lei orgânica, você vai levar somente o que está aqui. São esses 4 princípios, tá? Mas se cair Constituição Federal, você tem que tomar cuidado, porque tem mais um.
Esses princípios são os mesmos que estão lá na Constituição Federal. Só que a Constituição Federal, lá em 98, ela é de 88, 10 anos depois, ela foi emendada e criou-se mais um princípio, que é, né, que nem vou falar para não complicar. Essa informação é importante caso caia a Constituição Federal na sua prova, tá? Ou direito administrativo. Prova de lei orgânica, você vai responder conforme a lei orgânica, veja você. E a lei orgânica não foi atualizada, então não tem esse princípio aqui. Então, ó, quais são os princípios da lei orgânica ali? Da administração pública, ou seja, da administração direta e indireta, de todo mundo. Aqui é o princípio de todo mundo, né? De toda a administração. Legalidade, que significa agir conforme a lei. Então, a administração pública tem que agir conforme a lei. Impessoalidade, quer dizer que a administração pública tem que ser impessoal. O princípio da impessoalidade, lá em direito administrativo, a gente se aprofunda muito, tá? Em cada princípio aqui. Não tem por que a gente se aprofundar, então nem vou me aprofundar. Para fins de lei orgânica não precisa. Mas um exemplo, né, prático de impessoalidade, do princípio da impessoalidade, é a criação de concursos, a criação de uma licitação. Por quê? Porque quando eu crio um concurso, eu trato todo mundo igual. Eu não dou preferência para meus amigos, né? Para minha família, por exemplo, a ocupar um cargo público. Então, é um exemplo prático de impessoalidade. Eu sou impessoal. Qualquer pessoa que preencha os requisitos, faça a prova e passe, ela tem direito àquele cargo, tá bom? Independente se ser minha família ou não. Um exemplo. Moralidade. O princípio da moralidade, que significa que a administração pública tem que agir com moral, com moralidade, com probidade, com ética, com boa fé. Tá? Tudo isso tem a ver com moralidade. Publicidade significa que as coisas, né, da administração pública tem que ser pública. Isso tem um limite, é óbvio, né? A segurança de Estado e também a intimidade e a honra, óbvio. Mas, de modo geral, tem que ser público. Um exemplo prático disso, para você levar para você, né, entender, é você ir lá no site da Prefeitura de Saquarema e lá vai ter uma opção bem assim, ó, Portal da Transparência. Quando você clica lá, você vai ver o nome dos servidores públicos e quanto ganha cada servidor. Bem interessante, né? Não só no município, quanto no Estado, na União, lá você vê quanto ganha cada servidor. Isso é publicidade, isso é o respeito ao princípio da publicidade. Óbvio que tem limite, lá não vai ter o CPF, o endereço do servidor, mas vai ter somente quanto ganha e o nome dele, obviamente, tá? Então, esses são os princípios que você tem que levar para a prova, segundo a lei orgânica. Segundo a lei orgânica são esses aqui. Vamos continuar? Vamos sim. Outra informação importante, aqui são várias informações, pessoal, diversas. Então, você pode reassistir esse vídeo várias vezes, porque são muitas informações de fato. O artigo 85 ele vai falar sobre os cargos, né? Cargo, emprego e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei. Então vai ter uma lei dizendo como que vai ser preenchido o cargo, emprego ou função pública. Essa lei, por exemplo, é o Estatuto do Servidor. Né? O Estatuto do Servidor diz que tem que ser maior de 18 anos, tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. Você, do sexo masculino, tem que estar quite aí com as suas obrigações militares, né? Então é isso. Pessoal, a Lei Orgânica de Saquarema só comenta sobre brasileiros, tá? Eu sei que é muito comum falar sobre estrangeiros. Eu sei. Mas só fala sobre brasileiros. Então você vai levar para a prova o seguinte: cargo, emprego, função são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos estabelecidos em lei. É por esse motivo que uma vez eu estava até conversando com um amigo e ele falou bem o seguinte: ia ter um concurso aqui na minha cidade. Ele falou o seguinte: Alexandre, tão bom seria, né, se o concurso aqui da minha cidade, do município de São Pedro da Aldeia, né, inclusive vai abrir agora novamente o concurso, né? Esse foi o último concurso lá em 2013, parece. Mas enfim, ele falou o seguinte: seria bom se o concurso fosse apenas para moradores de São Pedro, mas eu estaria desrespeitando diversos princípios, inclusive um deles é esse inciso aqui, ó, que lá na Lei Orgânica também tem, daqui de São Pedro, né? Esse aqui. Poxa, se o cargo público, ele é acessível a todo brasileiro, qual é a diferença do brasileiro de São Pedro da Aldeia, minha cidade, para o brasileiro de Manaus, Fortaleza, Teresina? E aí? Lá no Paraná, qual a diferença? Somos todos brasileiros. Então, a pessoa que lá de Paraná, lá de Teresina, lá de Manaus, ou até o brasileiro de outro país, que, né, obviamente o brasileiro que está em outro país,
ele pode vir fazer o concurso. Só basta preencher os requisitos estabelecidos em lei, que é o quê? Como eu disse a você, está quite com a Justiça Eleitoral, maior de 18 anos. Lá no Estatuto do Servidor tem todos esses requisitos. Vamos continuar? Outra coisa que cai em prova, isso cai demais, tá? Isso aqui caiu, concurso de Mangaratiba 2022, este ano que gravo esse vídeo. Olha só, olha a maldade da banca. A investidura em cargo público, né, cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Tá, Alexandre, isso eu já sabia. Sim, mas olha só que importante. A investidura, né, no cargo ou emprego, ela pode ser de provas ou de provas e títulos. Sabe o que a banca botou de Mangaratiba? A banca Ian, né, no concurso de Mangaratiba? Ela escreveu tudo isso aqui, que a investidura depende de aprovação em concurso público de provas e títulos. E aí todo mundo marcou que estava certo, né? Quer dizer, a maioria, né? Tá errado, pessoal. Porque o concurso não é só de provas e títulos. Eu tenho um concurso só de provas, tá? Só de provas. Vamos aqui embaixo para o meu mapa mental, ó. Investidor em cargo ou emprego público. Depende de aprovação prévia em concurso público. Beleza. De provas, que é a maioria dos cargos, ou de provas e títulos, que geralmente são os cargos de professores, né? O pessoal do magistério, que fazem uma prova e ali a prova vale tipo assim 90, vamos supor, a prova vale 90, e aí 10 pontos é o título. Ou seja, uma pós-graduação, um doutorado que o professor tem, um mestrado, e cada um vale alguns pontos, tá? E aí isso conta na classificação final. Então eu tenho provas, só de provas e provas e títulos. Então tá errado, não é só de provas e títulos ou só de provas. O concurso público, a aprovação no concurso público é de provas ou provas e títulos, os dois juntinhos, ou uma coisa ou outra, tá? Aqui eu separei para ficar melhor. E a banca ela só botou provas e títulos. Erradíssimo. E até você mesmo, lá fazendo o concurso, você ia pensar, caraca, o meu cargo é agente administrativo. Eu só vou fazer a prova, não preciso entregar mais nada. Não faz sentido isso aqui, não. Eu não fazia mesmo, pessoal. Por isso que é bom entender, por isso que eu gosto de explicar direitinho os artigos, tá? Vamos lá. Alexandre, tem uns cargos lá na prefeitura, uns chefinhos lá, que eles não prestaram concurso público, não. Sim, essa é a exceção. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração do prefeito. Esses são os cargos de diretores, né, supervisores. Existem vários níveis de cargo em comissão, pessoal. CC1, CC2, CC3, cada numeração é um nível. E aí você pode ser um cargo desse, de supervisão, por exemplo. Esses cargos eles são nomeados e exonerados pelo prefeito a hora que ele quiser. Então o prefeito pode nomear agora e daqui a um dia exonerar, não há problema. Alexandre, eu entrei no cargo público mediante concurso, tomei posse bonitinho, estou trabalhando, eu posso exercer um cargo em comissão? Pode, claro que pode, você pode exercer um cargo em comissão. E se o prefeito me exonerar? Você vai ser exonerado do cargo em comissão, desse cargo de chefia, tá? Você vai voltar para o seu cargo de origem, que é o seu cargo efetivo. Vamos continuar, pessoal? Vamos sim, ó. Outra coisa que despenca em prova é isso aqui. A validade do concurso público. Pessoal, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, tá? Teve gente que já me perguntou se a validade é o prazo que você vai ficar trabalhando lá. Não, não é, pessoal. Essa validade aqui é o tempo que a prefeitura tem para te chamar, tá? Se você passou, obviamente, dentro do número de vagas. Geralmente chama até mais um pouquinho do número de vagas, né? Mas essa é a validade do concurso, para chamar você para o cargo, tá bom? Para você tomar posse. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Até 2 anos, até. Isso significa que pode ter um concurso de 1 ano e meio? Pode. De 1 ano? Pode. De 3 anos? Não pode. Tem que ser até 2 anos, tá? Pode prorrogar esse prazo? Pode. Pode prorrogar uma única vez. E se prorrogar, vai ser por igual período. Uma única vez, estou repetindo. Então quer dizer que se tiver um concurso de 1 ano e ser prorrogado, vai ser prorrogado por mais 1 ano e somente. Não pode prorrogar de novo, é uma única vez. Então, se o concurso é de 1 ano, eu não posso prorrogar ele por 2, tem que ser por 1. Tá? Então ele é prorrogável por igual período. Fica a critério do prefeito, se o prefeito quer prorrogar ou não. Então, se ele fez o concurso de validade de 2 anos, que geralmente é 2 anos, né? Se prorrogar, vai prorrogar por mais 2 anos. Beleza. Outra informação importante é o seguinte, né? Esse inciso 4º aqui.
Bom, pessoal, isso aqui, durante o prazo improrrogável do edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos, na verdade, de provas ou provas e títulos, né? Tá errado aqui. O próprio legislador ele errou aqui. Será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Leia isso aqui, que eu vou explicar. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, eu fui, né, prestei um concurso para um cargo que tem 10 vagas. E aí eu fiquei em 11º, tá? Na posição equivalente ao 11. 11º, 11, beleza. E aí, pessoal, 2 anos de concurso, e aí vamos supor que o prefeito ele prorrogou. Então ele vai prorrogar uma única vez por igual período, ou seja, mais de 2 anos. E aí eu tô lá me esperando, né? Chamaram os 10, tá? Chamaram o pessoal dentro do número de vagas foram chamados. E eu tô lá esperando me chamar. E aí eu tô vendo a prefeitura abrindo um novo concurso. E aí eu tô vendo a prefeitura chamando o pessoal do novo concurso que é para a mesma vaga que eu passei. Então, não pode, tá? Então, tá dizendo aqui, ó, durante o prazo improrrogável do edital de convocação, no caso eu esperando lá, aquele aprovado no concurso público de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados. Ou seja, pode até criar um novo concurso. Não é comum isso acontecer, já reforço, tá? Não é comum, não. Mas vamos supor que criou. Só que tem que chamar todos os aprovados antes, que foram aprovados. Então vou ter que me chamar, tem que chamar o 12º, né? O 12, 13, 14, o 13º, 4º, 5º, enfim. Vai chamando o pessoal todo aprovado. Se não tiver ninguém aprovado, isso acontece muito quando não tem mais ninguém para ser aprovado, né? Imagine, por exemplo, que caiu um concurso da Polícia Federal, 700 vagas, só que passaram só 100. E aí vai ter que criar um novo concurso para preencher os demais, né? Obviamente. Né, pessoal? Então, nesse ponto, sim. Mas enquanto tem gente aprovado, mesmo fora do número de vagas, tem que chamar esse pessoal. Não dá para abrir um novo concurso e começar a chamar novos concursados, tá bom? É o que está dizendo aqui. E a validade lá, não esqueça, até 2 anos. Vamos continuar aqui. Essa aula vai ficar um pouquinho longa porque são muitas informações. Isso aqui é interessante, ó. Foi, inclusive, né, a ideia que eu dei para você sobre o cargo em comissão. Se você pode preencher um cargo em comissão? Pode, claro que pode. Você, servidor público, né, ocupante de cargo efetivo, pode, sim, né? Só que se você for exonerado, você vai voltar para o seu cargo de origem. Inclusive, o que a lei orgânica diz? A lei orgânica diz o seguinte: cargo em comissão, que é aquele cargo de chefia, função de confiança. A função de confiança é igual a um cargo em comissão, só que não é um cargo propriamente dito. Não tem uma lei que criou aquele cargo, é apenas uma função. Então, vamos supor que tem 4 servidores num órgão, tá? E não tem nenhum chefe. Precisa de um chefe, mas não tem. Né? A lei não diz nada, não está falando nada que tem cargo ali de chefe. Então, chama alguém para exercer uma função de confiança, que é uma função de chefia. Então, tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, eles serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira, que são os concursados, tá? Então, ó, preferencialmente, tá? Aqui a banca vai brincar com essa palavrinha. Preferencialmente, dê uma preferência. Geralmente dá preferência? Geralmente não dá, é alguém de fora. Mas o prefeito pode chamar quem ele quiser. Né? É livre nomeação e exoneração do prefeito. Mas prefeito, dê uma preferência, segundo a lei orgânica, dê uma preferência para os servidores ocupantes de cargo e carreira. Beleza. Alexandre, servidor público pode se sindicalizar? Pode. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Então você pode se sindicalizar, né? Você pode se sindicalizar. Alexandre, servidor público tem direito à greve? Tem. O direito de greve será exercido nos termos da lei e nos limites definidos em lei complementar federal. Essa lei complementar federal é uma lei que vai regulamentar sobre a greve dos servidores. Essa lei não existe hoje. Até hoje essa lei não existe. Esse comando aqui, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que está lá na Constituição Federal. Tá bom? É a mesma coisa. Isso aqui foi copiado da Constituição. Só que essa lei não existe, tá? Existe uma lei de greve, só que é do pessoal da iniciativa privada, né? Não tem nada a ver com a administração pública. Inclusive, isso foi levado ao STF, e o STF disse o seguinte: enquanto não se cria uma lei dos servidores, de direito de greve dos servidores, que vai exercer como que vai exercer esse direito de greve, aplica-se a lei da iniciativa privada. Então, hoje, quando o servidor quer criar uma greve, por exemplo, servidor público, ele vai ter que olhar a lei de greve da iniciativa privada, tá bom? Mas você vai levar para a prova só isso aqui. Eu dei informações extras, mas para a prova você vai levar que o direito de greve vai ser exercido de acordo com uma lei complementar federal, que a título de curiosidade não existe essa lei ainda.
Beleza, vamos para mais uma. Isso aqui despenca em prova também. Eu sei que muita gente já sabe, mas é bom reforçar isso aqui. É vedada a acumulação remunerada de cargo público. O que é isso ali? Pessoal, se eu preencho um cargo público, eu não posso preencher outro. Essa é a regra. Então, se eu sou guarda municipal, eu não posso prestar um novo concurso para guarda e acumular os cargos. Eu posso prestar um novo concurso para onde eu quiser, não há problema. Só que eu vou ter que sair de um para ir para o outro, né? Eu não posso preencher os dois cargos ao mesmo tempo. Não pode acumular cargo público. Beleza. Essa é a regra. Mas tem exceções, exceto quando houver compatibilidade de horário. Vou para o meu nosso mapa mental aqui, que fica mais fácil, ó. Podem acumular cargos com compatibilidade de horários. Então a regra é que não pode, show. Mas a exceção são esses cargos aqui. Professor mais professor. Então eu posso ocupar um cargo efetivo, né? Prestei concurso, passei, sou professor. E na outra prefeitura vou lá, passei, sou professor da outra prefeitura. Pode, você pode acumular até 2 cargos de professor. Muita gente sabe disso, né? Inclusive em esferas diferentes. Por exemplo, eu sou professor estadual no colégio estadual e sou professor concursado também no municipal. Pode? Pode, não há problema. Professor pode acumular um cargo como professor. Professor mais técnico ou professor mais científico, tá? Ou um ou outro, tá? Vou botar uma setinha aqui. Ou um ou outro. Me dê exemplo, Lê. Claro que sim. Isso aqui é muito comum em faculdades, né? Que ali existem cargos, pessoal, que é cientista, tá? O cara é cientista, sei lá do quê? Cientista, sei lá do quê? E aí é cargo efetivo, mediante concurso. E aí, ele além de dar aula na faculdade, ele também é cientista. Por esse motivo, ele poderia acumular esses 2 cargos, né? Não são 2 cargos de professor. Um é professor, um é cargo de professor, o outro é cargo de cientista ou técnico. Então, ele pode acumular o professor com cientista ou o professor com técnico. Ele não pode acumular técnico científico. Se ele é cientista, ele não pode, né, preencher um cargo técnico de concurso e acumular os 2. Isso não é possível. Só é possível ser professor e técnico ou professor e cientista. E, por último, né, médico mais médico. O médico, veja que a preocupação aqui é com educação e com saúde, né? O médico ele pode também ter 2 matrículas, né? Ele pode fazer um concurso em um município, fazer um concurso no outro e exercer os 2 cargos, tá? Tudo isso, pessoal, tem que ter compatibilidade de horários. Você pode estar na dúvida do seguinte, Alexandre, e os enfermeiros, o pessoal, né, da saúde em geral? Isso aqui é o texto original da Constituição Federal. A Constituição Federal mudou, tá, algumas coisas aqui. Inclusive, botou profissionais da saúde, que aí abarca técnico de enfermagem, enfermeiro propriamente dito. Mas isso aqui não mudou, pessoal. Então, para fins de prova de lei orgânica, você vai levar isso aqui. A realidade é que outro enfermeiro pode acumular também. Essa é a realidade. Mas para a prova, presta atenção, uma coisa é a realidade, outra coisa é prova. Para a prova é isso aqui, ó. Professor mais professor pode acumular. Professor mais técnico pode acumular. Professor mais científico pode acumular. E médico mais médico pode acumular. Todos eles aqui, se tiver compatibilidade de horários. E os outros? Os outros não pode. Segundo a lei orgânica não pode, tá bom? É assim que a gente vai levar para a prova. Bom, vamos para o nosso último slide aqui também, que é um assunto que despenca em prova, a banca adora isso aqui, que é o servidor público em exercício de mandato eletivo. Eu fiz um mapinha, que isso aqui está melhor, né? Ó, o mapinha ficou melhorzinho. Já vou explicar o mapinha. Inclusive, eu vou até fazer um cursinho extra, tá? Esse curso você vai poder adquirir lá numa loja específica, de como fazer mapas mentais, e inclusive melhorar os seus estudos aí com mapas mentais, tá? Inclusive fazer um edital vertical com os mapas mentais. É um cursinho bem baratinho, que vai te ajudar aí a produzir mais. Inclusive a gente vai usar um aplicativo próprio de mapa mental. Esse aplicativo ele é pago, só que tem uma versão gratuita que vai atender muito bem a gente. Foi com esse aplicativo que eu criei esse mapa aqui, tá? E eu vou te explicar como faz bonitinho nesse curso, tá? Esse curso não saiu ainda, por enquanto, né? Mas assim que sair eu vou deixar um link aí nos comentários para você, se você quiser adquirir, obviamente, para reforçar. Se você já tem material de estudo, é perfeito para você fazer aquele resuminho para estudar. Se você não tem, também é perfeito, porque você pode pesquisar na internet os assuntos, olhar o edital, pesquisar na internet e ir fazendo seu mapinha para você revisar. Bom, vamos voltar aqui para a lei orgânica. Isso aqui, pessoal, esse mapinha é esse artigo 86 aqui. Perceba que no mapinha é muito mais tranquilo, né, de que ler assim. Por isso eu prefiro
né, os mapinhas. E olha que toda a informação que está lá está aqui. Veja aqui, né, de modo mais organizado. Isso aqui vem tirar uma dúvida bem interessante que eu quero aguçar você. É o seguinte, se você é servidor público e você, né, por exemplo, vem candidato a prefeito, vereador, deputado federal, presidente da república, sei lá, governador, deputado estadual, e você é eleito, e aí, como é que fica, cara? Você vai ter que sair do seu cargo? Bom, esse artigo 86 vem trazer essa informação. O servidor público em exercício de mandato eletivo, se for um mandato eletivo federal ou estadual, ele vai ficar afastado do seu cargo ou função. Eu estou lá, num cargo efetivo, né? Vamos supor que eu sou assistente administrativo na prefeitura de Saquarema. E aí, eu vim a candidato deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Eu ganhei, né? Vocês votaram em mim, eu fui lá, ó, vou, né, melhorar a educação e a saúde. Beleza, vocês votaram em mim, eu sou candidato e ganhei. E aí eu vou exercer o meu cargo, o mandato eletivo. Eu vou ser afastado para exercer o meu mandato, tá? E aí, quando terminar meu mandato, eu volto, obviamente. Beleza. Alexandre, e se for um mandato de prefeito? Lembrando, pessoal, que mandato eletivo federal ou estadual são, né, o quê? Governador, né? Deputado estadual, deputado distrital também que se incluiria aqui, deputado federal, que é o caso federal, senador e presidente da República, né? Se for no mandato de prefeito, eu vou ser afastado do meu cargo, tá? Emprego ou função, sendo facultado a optar pela remuneração. Botei até uma bolsinha de dinheiro aqui. Mas espera aí, Alexandre, espera aí. Se o cargo de prefeito é o que ganha mais dentro do município. Sim, pessoal, geralmente o teto, né, da remuneração do município é a remuneração do prefeito. O teto é o limite, né, um limite máximo. Sim, mas eu posso ser um policial federal. Tá? Isso aqui vale também, porque cada Constituição Federal. Isso aqui é a mesma coisa da Constituição Federal. Então isso aqui é válido para todas as esferas. E aí, se eu sou um policial federal da antiga, por exemplo, estou ganhando meus 18 mil reais aí, tá? E aí eu vou vir candidato à prefeitura de Saquarema, né? Ganho lá para prefeito. E o prefeito ganha só 8 mil reais, tá? E aí eu vou ser afastado do meu cargo de policial federal para ganhar 8 mil reais. Eu ganho 18 lá na Polícia Federal. Não, eu vou ser afastado da Polícia Federal para exercer o cargo de meu mandato de prefeito, mas vai ser facultado optar a minha remuneração. Se eu quero ganhar como prefeito ou se eu quero ganhar como policial federal, né? A minha remuneração de policial federal. É óbvio que eu vou ser afastado, eu não posso exercer os dois cargos, tá? Reforço, não posso exercer os dois cargos. Meu cargo eletivo e meu cargo efetivo. Eu vou ter que ser afastado da Polícia Federal, por exemplo, nosso exemplo aqui. E aí eu escolho se quero ganhar, né? Aí eu vou escolher, obviamente, ganhar como policial federal, né? Ganhar a remuneração de 18 mil. E aí a prefeitura vai me pagar 18 mil porque eu já recebia isso antes, tá? Mais ou menos isso. Então eu fico afastado do meu cargo, emprego, função, mas posso optar pela remuneração, se do meu cargo ou se do prefeito. Você vai optar pelo aquilo que ganha mais, né? Obviamente. O mandato do vereador é bem interessante. Havendo compatibilidade de horários, ou seja, eu sou servidor público, tá? E aí de qualquer município, né? Vamos botar de Saquarema. E eu venho como vereador de Saquarema. E ganho. Tá? E ganho. Beleza. Se houver compatibilidade de horário, eu vou perceber, né? Receber, no caso aqui. Receber a mesma coisa. As vantagens do meu cargo, ou seja, a minha remuneração do meu cargo, né? De assistente administrativo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, né? Eu botei até o Julius aqui, ele que gosta de acumular trabalho. Exatamente, pessoal. Eu vou poder ser vereador e trabalhar na prefeitura ao mesmo tempo e receber os dois. É como se fosse acumular, tá? Se eu sou servidor público efetivo e me candidatei a vereador, ganhei a eleição, né? Vou ser vereador. Se tiver compatibilidade de horário, eu posso ser vereador e servidor público ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar nos dois e ganhar pelos dois. Vou receber tanto do vereador quanto do meu cargo efetivo normal. Óbvio, né? E aí tem a foto do Julius aqui para não esquecer. Mas só se houver compatibilidade de horário. Alexandre, e se não tiver compatibilidade de horário? Aí vai ser aplicada, pessoal, a norma no inciso anterior, que é a do prefeito. Até botei aqui, vai ser a do prefeito. Ou seja, eu vou voltar aqui para o prefeito, ó. Nesse caso, não tem compatibilidade de horário, né? Não tem. Então você é afastado do cargo. Você é afastado, mas vou poder escolher se eu quero ganhar como vereador, no caso, né?
ou como do cargo efetivo. E aí, dependendo da situação, eu posso escolher do meu cargo efetivo. Então, eu vou trabalhar como vereador e ganho um pouquinho diferente, né? Porque eu exercia um cargo efetivo antes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula ficou um pouquinho longa porque são muitas informações. Mas eu vou deixar esse mapinha para você. Você vai reler, e isso vai fixar na sua cabeça bem tranquilo, tá? Então não esqueça, o vereador, se tiver compatibilidade de horário, ele pode exercer os dois cargos, né? O cargo eletivo de vereador e seu cargo efetivo antes. Se não tiver, ele vai ser afastado do seu cargo efetivo, né, que é o seu cargo de concurso, e vai poder optar, quando estiver exercendo a vereança, vai poder optar pela remuneração de vereador ou do cargo efetivo. É óbvio, né? Se o vereador ganha mais, ele vai ganhar como vereador mesmo. Mas se o cargo efetivo dele ganhava mais, ele pode optar para ganhar conforme o cargo efetivo. E só exercendo a vereança, obviamente. Ele vai estar afastado do cargo dele. Tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí, seu comentário. Ó, me siga no Instagram lá. Lá vai ter o link para você fazer o download. Compartilhe essas aulas aí com o pessoal que vai fazer concurso também. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe muito vocês. E, como eu disse, me siga no Instagram, porque assim que sair o edital, eu vou publicar lá, vai ter análise do edital. Eu vou falar para vocês tudo que vai ser feito. Então, fica bem tranquilo que a gente vai aprender muita coisa boa ainda, tá? Então, mais uma vez, fica com Deus. Até os nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.